Título: Como crescemos? O texto de hoje está na Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça, que você desenvolva as características do seu Filho Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, permanecendo de fraldas e sapatinhos de crochê a vida toda. O motivo é que nunca pretenderam crescer. Deixa eu falar uma coisa para você. Crescimento espiritual não é um negócio assim automático. É necessário que haja um compromisso voluntário. Você deve querer crescer. Você tem que decidir crescer. Você tem que fazer um esforço para crescer e depois persistir em continuar crescendo. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, eles não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam o convite de Jesus. Bem, para começar a crescer, é tudo isso que você precisa: decidir tornar-se discípulo de Cristo e segui-lo. Nada molda mais a sua vida do que os compromissos que você escolhe fazer. Seus compromissos podem desenvolvê-lo ou destruí-lo, mas de qualquer forma serão determinantes para você. Diga para mim, com o que é que você está comprometido? E eu lhe direi aonde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos. A parte de Deus e a sua parte são importantes no seu crescimento. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado, portanto, como já disse, de fazer escolhas em conformidade com Ele, dependendo do seu espírito para ajudá-lo a comunicar e a consumar essas escolhas. Uma vez que você tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Esteja certo de que o Espírito Santo ajudará você nessas mudanças. Olha, a Bíblia vai dizer o seguinte: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Quando diz ponham em ação e efetua em vocês, ou seja, o ponha em ação é o nosso dever e o efetua em vocês, o realiza em vocês é o papel de Deus. Então veja só, crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. Não é lindo isso? O Espírito de Deus trabalha conosco e não apenas em nós. Isso é maravilhoso. Então você realmente não está sozinho, você não está sozinha nesse propósito, nem de crescer e nem de viver. Assim como fazendeiros que trabalham a terra não para a obter, mas para desenvolver aquilo que já possuem, assim também Deus lhe deu uma nova vida e agora você é responsável por trabalhar para desenvolver essa vida que Deus te deu, com temor e tremor. Isso significa levar o seu crescimento espiritual muito a sério. É preciso, portanto, alterar o piloto automático. Deixa eu te explicar o que significa mudar o piloto automático. Para mudar sua vida,
Você deve mudar a sua forma de pensar. É um grande desafio. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é estimulada por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes dos psicólogos terem essa compreensão. A Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando em uma lancha, num lago, e essa lancha está com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, haverá duas formas possíveis de você mudar a direção do barco que está indo para leste, certo? Bem, uma das formas é você agarrar no leme e forçá-lo fisicamente a rumar para o lado oposto do ajuste do piloto automático. O piloto automático está para leste, você pega no timão, pega no leme, mete o braço, bota para oeste. Esse é um jeito. Com pura e simples força de vontade, você poderia vencer o piloto automático. O problema é que você sentiria constantemente uma resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço. Você soltaria a roda do leme e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, da forma que estava programada no seu piloto automático. É isso que acontece quando você tenta mudar a sua vida com força de vontade. Sabe, não é assim? A gente não diz assim: olha, eu vou me esforçar para comer menos. Oh, meu Deus. Não, eu agora vou fazer, estou com a vontade. Vou fazer um exercício agora. Não é? Eu vou agora ser uma pessoa pontual. Eu vou deixar de atrasar os meus compromissos. Vou ser mais organizado. A partir de agora, eu vou ser organizado. Sim, a força de vontade pode produzir mudanças em curto prazo. Mas quando é só força de vontade, cria uma pressão interna constante, porque você não lidou com a causa básica. O seu piloto automático comportamental ainda está apontando para outra direção. Portanto, a mudança não é natural. Então você acaba por desistir, sai da dieta, deixa de se exercitar. Você rapidamente retorna aos padrões anteriores. Bem, veja só, há uma forma melhor e mais rápida. O que você tem que fazer? Ajustar o piloto automático, ou seja, a sua forma de pensar. Olha o que a Bíblia diz: deixem que Deus os transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de vocês pensarem. É Deus que muda a maneira da gente pensar. Se não, maninho, querida, não dá. Não dá. Seu primeiro passo em direção ao crescimento espiritual, então, é começar a mudar a sua forma de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro em sua mente. É aqui que a coisa acontece. Sua forma de pensar determina a sua forma de sentir. E o que você sente influencia a sua forma de agir. O apóstolo Paulo disse: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você deve desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama isso, e esse desvio de mente, de arrependimento, que em grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Ou seja, para seguir a Cristo, eu e você precisamos mudar de ideia, mas não por força própria, mas por vontade de Deus e a força do Espírito Santo que nos dá. Você se arrepende sempre que muda sua maneira de pensar, de adotar a forma de Deus pensar. Você se arrepende de si mesmo, sobre o seu pecado, sobre Deus. Você se arrepende quando você muda a forma de pensar sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo, na verdade.
você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo, a vida fica mais leve, a vida fica mais tranquila, o caminho fica mais plano quando a gente faz isso aí. Hoje, muitas pessoas presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica, não é? E doutrinas que você conhece. É maduro, não, aquilo é o rei da palavra Bíblia, é o Senhor Bíblia. Não é verdade. Embora conhecimento seja uma dimensão da maturidade, isso não é toda a história. A vida cristã é muito mais do que credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Então, se você quer se parecer com Cristo e você não sabe muita coisa, faça aquilo que você sabe, crendo que, se você assim desejar, o Espírito Santo de Deus vai lhe dar a direção, a informação necessária para que o piloto automático dos seus comportamentos e pensamentos seja mudado na direção do Deus a quem você quer servir. Quero deixar um item para sua reflexão hoje. Nunca é muito tarde para começar a crescer. O tempo é agora. Outra coisa, um versículo para você memorizar. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável a Ele. Romanos capítulo 1, Romanos 12, não é? 1 e 2. Quero também deixar uma questão para você meditar no dia de hoje. Em que área você precisa parar de pensar do seu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã aos nossos corações, nos informando de novo que é possível crescer e que é possível nos assemelharmos ao Senhor. O Senhor já nos deu a fé, o Senhor já nos deu, Pai querido, a presença do teu Espírito, e agora nós trabalhamos para que não o conquistemos, porque o Senhor não tem dado a nós, mas para que a gente possa ser produtivo no propósito de nos parecermos mais com o Senhor. Por isso, eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa. Eu sei que à medida que a gente vive e se parece com o Senhor, a nossa vida se faz melhor. Nós estamos lutando tanto para ter uma vida melhor, nós estamos lutando tanto para ter um futuro garantido, nós estamos lutando tanto para não nos faltar nada. Pai querido, e quantas vezes conquistamos coisas enquanto o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito está sofrendo. Não, Pai, nessa manhã nós queremos, Pai querido, também, porque nós não queremos parar de lutar pela vida. A vida exige muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, é quase que uma verdadeira guerra. Nós não reclamamos disso, Pai. Nos dá condições de guerrear para a vida comum, mas nessa manhã nós queremos que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós para que a gente se pareça mais com Seu Filho, porque isso vai dar equilíbrio, vai dar substância, vai sedimentar, Pai querido, confiança e fé, de forma que a nossa vida seja uma vida mais bem vivida, melhor vivida, uma vida com sabor, Pai querido. É o desejo do nosso coração. Coloco diante do Senhor as pessoas que estão aqui, Pai querido, e ouvirão esta palavra, que estão enfermas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o poder da tua cura se manifeste. O Senhor é o Jeová Rafa, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus presente. Em nome de Jesus, traga o alívio necessário, Pai querido, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão com grandes desafios também, nos seus relacionamentos afetivos, seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos profissionais, que em tudo o Senhor possa abençoá-los.
Eu abençoo a família, a casa de cada um. Pai querido, a nossa casa, em nome de Jesus, que seja um porto seguro, que seja o nosso lugar de descanso, que nós tenhamos desejos honestos de estar juntos com os nossos, Pai querido, na nossa casa, no nosso lar, Pai querido, em nome de Jesus. Então manifesta o seu poder, Pai querido, e a sua glória, a sua bondade, derramando das tuas bênçãos sobre a vida de cada pessoa, para que hoje seja um dia bom, para que hoje seja um dia de vitórias, para que hoje seja um dia de alegria e de conquistas. É a oração que faço. A força peço do Senhor à vida de cada um através do teu Espírito Santo. E faço isso no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.